Oi, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão passando os dias ainda em quarentena? Espero que sim. Gente, hoje é a nossa terceira aula, né? Espero que vocês estejam acompanhando, espero que vocês estejam conseguindo dar uma estudada também, além das nossas aulas, né? Conseguindo se aprofundar, estudar a Lei 11.101, né? E hoje nós vamos continuar exatamente onde nós paramos na última aula, né? Que inclusive eu achei que iria dar tempo de falar um pouquinho do que eu vou falar hoje, mas vamos embora, tá? Hoje, gente, o primeiro tópico que eu vou falar com vocês é sobre o juízo universal. Professora, o que é isso? Seguinte, quando eu falo de recuperação de empresa e quando eu falo de falência, em regra, os processos que existirem, eles devem ser reunidos. Professora, como assim? Vê só, é uma questão bem simples. Se eu estou tentando, por exemplo, né, na recuperação judicial, se eu estou tentando fazer com que eu pegue todos os credores ali e monte um plano, né? Como é mais fácil que eu monte esse plano? Se todas as ações que forem chegando, elas forem o quê? Sendo levadas para o juiz da falência, para que esse juiz ele possa decidir da melhor forma, para que ele possa decidir de forma a beneficiar a empresa, né? E para que ele possa decidir de forma a beneficiar os próprios credores. Então, em regra, a partir do momento em que é decretada, né, a recuperação judicial de uma determinada empresa, ou a partir do momento em que é decretada a falência de uma determinada empresa, as ações que qualquer pessoa entre contra essa empresa que está em recuperação ou em falência, essa ação, gente, ela deve o quê? Tramitar no juízo da falência. Professora, e me diga uma coisa, não vai ficar muito tumultuado, não? Não, a ideia aqui é justamente o contrário. É fazer com que o juízo falimentar, que aí lembrem, né, que a gente já viu na nossa aula anterior, que tanto pode ser, né, uma vara de falência mesmo, uma vara de empresa ou uma vara civil, caso não tenha. Eu até falei para vocês, né, que aqui em Campina Grande nós não temos vara específica para isso, tá? Mas aí vai para o cível. E aí, os processos que forem sendo distribuídos, a partir do momento em que o juiz verifica que aquela empresa está passando por um processo de recuperação judicial, ele tem que enviar. Normalmente é a própria empresa, né? Que informa. Normalmente vai ser ela que vai chegar e dizer: olha, eu estou em recuperação judicial, então espera aí, aguarda, né? Um pouquinho. E aí a gente lembra o quê? Que quando a empresa está em recuperação judicial, quando está em processo de falência, tem uma questão o quê? Da suspensão dos processos por 180 dias. O que é que essa suspensão ela visa fazer? Ela visa fazer também a proteção dessa empresa, visa fazer com que se torne efetivo, né? Com que se torne efetivo esse plano de recuperação judicial ou essa decretação de falência. Por quê? Se eu deixo vários processos tramitando e o juiz falimentar não tem conhecimento deles, não decide sobre eles, esse processo falimentar ele vai ser o quê? Infinito, né? Ele vai chegar a um ponto que não vai parar de tramitar. Então, a ideia aqui é justamente fazer com que o juízo falimentar, ele abarque todas as ações. Tem processos, gente, que eles se tornam muito, muito complexos por isso, porque imagina, quando a Oi, por exemplo, ela pediu recuperação judicial e foi deferida, né, os processos, eles até tramitavam em varas separadas, né? Tinha processo aqui em Campinas, João Pessoa, enfim, Natal, Recife, Brasil inteiro. Só que tinha um detalhe, apesar de eles tramitarem, quando chegava no momento da execução para receber, eu tive cliente, por exemplo, que estava lá para receber. Quando era na hora de receber, eu tinha que fazer o quê? Me habilitar, ou melhor, habilitar o meu cliente naquele processo lá onde estava tramitando a recuperação judicial. Porque imagina, eu vou lá e faço um plano de recuperação judicial,
certo? Aí daqui a pouco surge outro credor, aí surge outro credor, e não acaba nunca, entende? Então a ideia é essa, é a concentração, pelo menos no momento da execução tem que se concentrar, porque imagina, eu tô lá, né? Aí minha empresa tá com uma dívida gigante, aí a gente tá com um plano de recuperação, né? A empresa disse, mas ainda dá para tentar, vamos tentar. Aí a empresa faz, olha, eu vou tentar e eu vou pagar os meus credores, sei lá, R$ 50.000 por mês, divididos de tal forma. E aí todos aceitam tudo, só que daqui a pouco Campina Grande tem uma ação contra essa minha empresa, né? A 10ª Vara Civil de Campina Grande tem uma ação contra essa minha empresa, aí tá lá, ganhou R$ 10.000, certo? E aí, desses R$ 10.000, não, você ganhou 10 mil, então vamos lá, você agora vai ter que fazer o quê? Vai executar a empresa. Se a empresa está em recuperação judicial, o que é que ela vai fazer? A defesa dela, a primeira coisa que ela vai fazer é isso. Ei, estou em recuperação judicial. Aguenta aí que você vai receber. Não é que você vai perder esse dinheiro, você vai receber, mas aguarda só um minutinho, porque agora eu estou em recuperação judicial, eu estou tentando me levantar. Então, essa questão do juízo universal é justamente isso, é tentar fazer a reunião dos processos para que o juízo falimentar, ele tenha conhecimento de todos e ele possa traçar a melhor estratégia possível, tá certo? Porém, essa regra não é absoluta, né? Como nada no direito é absoluto. Aqui não seria diferente. Professora, por quê? Gente, vão ter créditos que eles não vão participar desse juízo universal. Como assim, professora? Eu vou dar um exemplo. Ações trabalhistas. Quer dizer que a ação trabalhista ela vai tramitar lá, né, na vara do trabalho, e aí, quando for para executar, não precisa vir para cá. Isso, exatamente. O juízo universal, ele vai excepcionar alguns casos, tá certo? Eles estão mais bem explicados lá no artigo 76 da nossa lei, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Artigo 76, olha o que ele fala. O juízo da falência atenderá aos princípios da celeridade. Não, perdão. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido. Até aqui, gente, eu estou trazendo o quê? A regra do juízo universal. Ou seja, ele é universal porque ele é competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido. Ressalvadas, aí olha a nossa seção, lembra que essa regra de juízo universal, ela não é absoluta. Então, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Então, o grande exemplo aqui, gente, é justamente isso. Quando eu tiver uma ação trabalhista, ela vai tramitar toda na Justiça do Trabalho. Qual foi o outro exemplo lá? Dívidas fiscais, né? E qual foi o outro exemplo? Tributos, né? E ainda tem mais um aqui. Fiscais não reguladas nesta lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Então, essas aqui são as exceções. Professora, então você está me dizendo que um trabalhista, ele vai receber de qualquer forma, ele não precisa esperar, calma aí, ele precisa esperar e ele vai habilitar o crédito dele. Ele apenas não vai ter esse processo jogado para o juiz falimentar. Aí a gente pensa, gente, que nesses casos aqui, quando eu estou falando de ações, né, de natureza fiscal, trabalhista, também a gente tem que pensar o quê? Que são ações especialíssimas, né, que demandam um conhecimento mais técnico, que a gente está falando também de créditos que são prioritários, então, deixa lá, tramita na vara trabalhista, por exemplo, e aí quando for para receber, se for o caso de respeitar aqueles 180 dias, respeita, tá certo? Não é que vai pular a fila e não pode
esperar um pouco. Não, não é isso. Apenas estou dizendo que aqui, nesse caso, né, específico, as ações trabalhistas, elas não serão reunidas no juízo falimentar, assim como as fiscais, de acordo com o nosso artigo 76, tá certo? Professora, e me diga uma coisa, nesse caso, eu já ouvi falar de administrador judicial. O que é isso? O que é isso? O administrador judicial, gente, ele surge no momento em que é determinada essa recuperação empresarial, é determinada a falência, ele vai o quê? Sai de cena o empresário e entra um administrador que ele é justamente responsável, tá? Ele é responsável por fazer o quê? Administrar esses bens, por determinar onde cada bem ele vai ser disposto, com o que vai ser gasto, vamos aqui cumprir ou não o plano, entendeu? Esse administrador judicial, ele toma a frente nesse sentido. Por quê? O empresário, ele já deu errado, né? Ele mesmo está pedindo socorro, então vamos pedir socorro aqui para outra pessoa, né? Porque o empresário, ele já está com as perninhas fracas. Então, nesse caso, entra a figura do administrador judicial, tá certo? E aí ele vai passar a responder pelos ativos e passivos dessa empresa enquanto estiver no processo de recuperação e de falência, tá certo? Aí tem um detalhe. Deferido o processamento, professora, da recuperação judicial, o que é que acontece? Eu vou colocar um quadrinho lá para vocês, tá? No sala de aula, é bem interessante. Quando vocês forem assistir a aula, já vai estar por lá. Porque eu mostro 3 situações, certo? 3 situações. Nas 2 primeiras, vê só, nas 2 primeiras eu trago ações e execuções são suspensas por 180 dias nos juízos onde tramitavam, até a concessão da recuperação ou convolução dela em falência. Professora, como assim? Veja só, uma determinada empresa, olha, até a concessão da recuperação, tá? Até aqui, uma determinada empresa está tentando o quê? Sobreviver, né? Está tentando respirar. E aí, o que é que acontece? Nesse caso, ela vai o quê? Todos os processos que tramitam contra ela, até ser concedida a recuperação judicial, eles ficarão suspensos por quanto tempo? 180 dias. É isso que diz a nossa legislação, tá certo? Uma vez concedida a recuperação judicial, tá certo? Uma vez concedida a recuperação judicial, todos os credores aguardarão seu cumprimento e as ações e execuções serão extintas, ou seja, olha, foi deferida, né? Foi concedida a recuperação judicial. E aí, se foi concedida, a gente vai fazer o quê? A gente vai, a partir desse momento, a gente vai pegar, reunir todos esses processos e começar a pagar, né? Ó, vamos pagar esse credor, ainda que pague de forma parcelada, ainda que pague um pouquinho menos, mas não vai pagar. Então, a partir do momento em que está concedida a recuperação judicial, todos aqueles processos, eles voltam, né? Todos os credores, eles ficam aguardando o seu cumprimento e eles voltam a receber de forma gradual, né? Ações e execuções propostas após o deferimento, tá? Tramitarão normalmente nos juízes originários até o pagamento. Então, vê só, gente. Nessas 2 primeiras aqui, nessas 2 primeiras situações que eu trouxe para vocês, vou colocar lá no quadrinho, a competência do juiz falimentar será apenas para o pagamento, ou seja, antes de ser deferida. E quando foi deferida, eu tenho o quê? O juiz falimentar ele vai ser competente para o pagamento. Agora, propostas ações após o deferimento dessa recuperação judicial, eu vou ter o quê? Tramitarão cada um dos seus juízes originários até o pagamento, tá certo? Então, cuidado que existe também essa regrinha. Professora, e aí? Foram 180 dias, certo? Passaram 180 dias. Eu pedi, né, para
que minha empresa passasse por esse processo de recuperação judicial e o juiz não se manifestou. 180 dias passaram sem sentença de concessão da recuperação. E aí? Porque os processos a gente viu que estavam suspensos, não é? Por esses 180 dias. E aí, vão ficar suspensos até um dia o juiz decidir? Não, porque além de proteger a empresa, eu protejo também quem? Eu protejo também os credores, né? É inegável isso. Então, os prazos, eles voltam, os pagamentos dos processos, eles voltam a ocorrer normalmente se, após 180 dias do meu pedido de recuperação judicial, o juiz não tiver decidido a respeito. Tá certo, gente? E aí, eu quero que vocês pensem o seguinte: quando eu falo nesses 180 dias, né, que o processo está suspenso, e aí eu falo na concessão da recuperação judicial, eu estou falando, na verdade, que essas dívidas, que esses valores, eles passaram por um verdadeiro processo de inovação, certo? Inovação o quê? Das obrigações, Isabel, porque, veja, se eu tinha um determinado crédito e foi concedida, né, a minha recuperação judicial, a recuperação judicial da empresa, perdão, o que é que vai acontecer? Aquele meu crédito, ele o quê? Ele passou por uma inovação, ou seja, eu vou a partir dali, é como se fosse um novo crédito, ele foi revisto, ele foi reanalisado, tá certo? E aí, a partir daí, já se extingue, né, as execuções por si só. Por quê? Porque eu tenho um novo crédito, uma nova forma de crédito, tá certo? Gente, dúvidas, mandem aí no sala de aula, se tiverem dúvidas acerca desse ponto, tá certo? Porque eu vou passando aqui para frente, mas eu fico aguardando vocês, porque tem pontozinhos do direito empresarial que ele gera dúvida mesmo, que ele dá aquela, mas será? Não guarda dúvida, pelo amor de Deus. Mandem aí para mim, tá certo? E aí, uma coisa interessante, né? A gente vai falar também ainda na aula de hoje sobre os chamados créditos ilegítimos. Professora, como assim? Existem créditos, gente, na recuperação judicial e na falência, que enquanto esses dois processos eles estiverem tramitando e uma vez deferido, certo, elas, o que é que vai acontecer? Eles não podem ser cobrados. Cuidado, tá? Porque eu já vi aluno meu confundir. Porque uma coisa foi quando eu falei lá do juízo universal. E eu falei, tá? Presta atenção, eu falei da questão dos processos trabalhistas. Eu disse que os processos trabalhistas, eles continuam tramitando na sua vara de origem, não foi assim? E que uma vez que exista uma execução para ser feita, ela vai aguardar, mas ela vai aguardar lá na vara dela, no cantinho dela, certo? Aqui eu estou falando de créditos ilegítimos. Créditos que, enquanto a empresa está passando por um processo de recuperação judicial e um processo, ou, né, melhor dizendo, ou um processo de falência, esses créditos, eles se tornam ilegítimos. Professor, esses créditos, eles não vão mais ser cobrados? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, durante o processo, eles vão ficar suspensos. Por quê? Porque eles são chamados de créditos ilegítimos. Essas disposições, gente, sobre os créditos ilegítimos, a gente vai começar a ver no artigo 5º da nossa lei, tá certo? E aí, não confunde, porque quando eu falo em trabalhista, porque o trabalhista vai tramitar na sua vara, eu não estou dizendo que o trabalhista, por exemplo, se trata de um crédito ilegítimo, de jeito nenhum. Olha o nosso artigo 5º, que é que ele fala, da nossa lei 11.101, tá? Sempre. Artigo 5º fala: não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. 2 pontos. 1. As obrigações a título gratuito. Aqui a gente tem bastante coisa para falar, mas segura aí. Olha o 2. As despesas que os credores fizerem para tomar
parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Então, preste atenção. Duas coisas. Obrigações a título gratuito. Professor, o que quer dizer isso? É tipo assim, a empresa se obrigou a fazer determinada coisa por doação, iria doar. Não, é uma empresa de sapato, professora. Aí, a título gratuito, ela se obrigou a dar 10 mil sapatos por ano para comunidades carentes. É isso? Não, não é isso. Quando eu falo, gente, de obrigações a título gratuito, eu estou falando de obrigações em que não existe uma contraprestação do credor, tá certo? São obrigações em que você pode ser credor, eu reconheço que você é credor, mas você não fez nada, você, apesar de ser credor, você não fez nada para a minha empresa, a minha, que está em recuperação judicial. Vou dar um exemplo, e isso aqui é uma das coisas que cai muito em prova e que é muito cobrada, e a jurisprudência, ela vem se debruçando a respeito disso aqui. É o seguinte: quando eu sou uma empregada, tá? Eu trabalho para João da Silva. E aí, o que é que acontece? João da Silva entra com um pedido de recuperação judicial. O meu crédito é legítimo para eu pedir para habilitar na recuperação? Eu sou credora e eu não estou nas duas exceções lá do artigo 5º da Lei 11.101. Não é verdade? Então, em tese, eu poderia habilitar, tranquilo. Pode até haver algum outro impedimento, mas pelo fato de ser uma dívida trabalhista, tá tudo certo, né? Mas vamos supor que uma determinada empresa, vamos dizer, Joana da Silva. Joana da Silva tem uma ação trabalhista, certo? Movida contra Maria. Maria entrou com ação contra Joana da Silva, certo? E eu, Isabel Limitada, certo? A minha empresa. Eu, Isabel, que sou outra empresa, não tenho nada a ver com Maria, não participei de nada. Maria nunca entrou na minha loja, Maria nunca pisou lá. Mas Maria, na ação dela contra Joana, Maria vai e diz assim: Joana, eu sei que você tem um grupo econômico com Isabel e eu posso provar. Então, a ação ela vai tramitar contra Joana e contra Isabel. Vê só, Isabel, eu empresa, né? Nesse caso, Maria, a empregada, ela prestou algum serviço para mim? Ela me beneficiou de alguma forma? Não. Não houve benefício nenhum, certo? Porém, tem um detalhe grande aí. Nesse caso, Maria pode me responsabilizar, não pode? Pode, porque é grupo econômico, se ela provar que é um grupo econômico lá no trabalhista, né? Tudo certo. Quem aí já pagou processo do trabalho comigo ou vai pagar, vai estudar isso bem direitinho, certo? Então, se Maria provar que Joana e Isabel, na verdade, elas formam um grupo econômico, na verdade, elas estão ali, ó, entrelaçadas, o que é que vai acontecer? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vocês dois pagam. E ela pode cobrar de um ou de outro, ou um pode cobrar e ir com uma ação contra a outra para ter ressarcido de sua parte, tranquilo. Porém, vamos supor que a empresa Isabel, ela está lá ruim das pernas, né? E fez esse pedido de recuperação judicial. E aí, Joana é a responsável, né? Maria trabalhava nas dependências de Joana. E Isabel é só uma das empresas do grupo econômico e por isso ela está sendo responsabilizada. Me diga uma coisa, Maria, que é a empregada, ela pode executar esse valor em face de Isabel, que está em recuperação judicial? O que é que vocês acham? Gente, a jurisprudência, ela se debruçou muito já sobre esse tema.
E atualmente a jurisprudência majoritária, ela vem dizendo que nesse caso, quando Maria não trabalhou diretamente para Isabel, isso aí é uma obrigação, existe uma obrigação, né, de Maria, já que ficou comprovado lá no processo trabalhista que existe um grupo econômico. Mas essa obrigação é chamada a título gratuito, ou seja, é gratuito porque Isabel teria que pagar para Maria, mas Maria nunca fez nada para ela. Maria nunca beneficiou Isabel. Então, até poderia cobrar. Mas nesse caso, como a empresa Isabel está em recuperação judicial, vai ter que obedecer todo o procedimento em relação a ela, tá certo? Da recuperação judicial. Por quê? Porque se trata de uma obrigação a título gratuito. Então, ó, até pode cobrar depois, mas aqui, enquanto eu estiver me recuperando, vai não, viu? Até pode ver depois, mas dessa forma não. Então, a jurisprudência, apesar de haver uma divergência nesse sentido, ela entende, tá? A jurisprudência, ela entende que, nesse caso, se trata de uma obrigação a título gratuito. E todas as outras obrigações a título gratuito, elas o quê? Elas vão ser julgadas depois. Calma aí, estou em recuperação. Esse crédito, ele é ilegítimo. Olha lá no artigo 5º novamente. Não são exigíveis do devedor, vírgula, na recuperação judicial ou na falência, ou seja, é durante a recuperação judicial ou na falência. Depois você vai receber, fique tranquilo aí, mas enquanto tiver dessa forma, você não recebe. Professora, e por que isso? A mesma coisa que eu iniciei a aula dizendo para vocês. Porque, gente, eu estou evitando, se a empresa, veja só, se a empresa ela já está ali, né? Sofrendo para pagar os seus próprios funcionários, né? Que trabalhavam para ela, que não era a título gratuito, né? Muito pelo contrário, era de forma onerosa, né? Se ela está tentando pagar os seus fornecedores, né? Se ela está tentando pagar todas aquelas pessoas que ajudam ela, e mesmo assim está difícil, que ela teve que pedir um plano de recuperação judicial, imagine se ela tiver que pagar pessoas que não estão contribuindo em nada para ela. Entende? Então, assim, a questão é essa. A título gratuito, até vai receber. Eu estou falando que não, que vão se extinguir esses créditos, não é isso. Você até pode receber, mas lá na frente. Aqui não, na recuperação e na falência, ou seja, durante elas, não, tá certo? Então, cuidado com essa questão dos créditos ilegítimos. E o outro ponto lá que o nosso artigo 5º fala é despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo custas judiciais. Então, professora, eu tenho uma empresa, né? E eu sou credora da empresa de Isabel. E aí eu tive que pagar R$ 4.000 com advogado, eu tive que protestar ali uns cheques, eu tive que fazer um monte de coisa. Eu vou cobrar, né? Você pode cobrar, não vai se extinguir, mas você não vai cobrar agora. Por quê, gente? Mesma ideia, segura aí, tá? Seu crédito é existente, seu crédito é válido, tá certo? Mas seu crédito não é eficaz no processo de falência e no processo de recuperação judicial, enquanto durarem os processos. Acabou o processo? Tudo certo, você recebe. Mas aqui, você não pode, imagina, a empresa vai, entra com um pedido, né, de falência, e aí ter que pagar, ter que colocar a pessoa ali que está falindo para pagar logo tudo isso. Ou uma pessoa que está pedindo recuperação judicial, aí outro lá fez, eu paguei tanto, você tem que pagar para mim. Imagina, ia virar uma bola de neve, não ia conseguir sair do buraco nunca, né? Ia ficar cada vez mais difícil. Então, nesse caso, a gente fala de créditos ilegítimos que estão presentes lá no nosso artigo 5º da Lei 11.101, tá certo?
E um outro ponto, um último ponto que eu gostaria de conversar com vocês hoje, último, acho que quase. Um outro ponto que eu queria conversar com vocês hoje era sobre a suspensão da prescrição. Professora, como assim? Gente, a partir do momento em que eu tenho, né, uma empresa em recuperação judicial ou num processo de falência, as prescrições que correm contra ela, elas vão ser o quê? Suspensas, tá certo? Por que isso? Porque, professora, tá lá o processo. Eu sei que tá em recuperação judicial. Para que eu vou entrar agora? Se eu sei que quando chegar na hora de receber, eu não vou ganhar nada, né? Porque não pode, são 180 dias lá, o processo parado, então vai ficar meio ruim. Então, vamos fazer o quê, professora? Vamos fazer o seguinte, vamos suspender a prescrição, tá certo? Não prescreve enquanto o quê? Enquanto tiver o processo rolando. Aí tem um detalhe, o artigo 6º da Lei 11.101, ele fala o seguinte: a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Parágrafo 1º. Terá prosseguimento no juízo no qual estivesse processando a ação que demandar quantia ilíquida. É permitido pleitear perante o administrador judicial habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho. Mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações, a que se refere o artigo 8º desta lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Parágrafo 3º. O juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência. E uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Então, gente, o que é que eu estou conversando aqui sobre vocês? Sobre suspensão. Na recuperação, eu tenho que separar aqui a recuperação judicial da falência. Quando eu falo de recuperação judicial, deferido o processamento dessa recuperação judicial, tá? Professora, foi deferido hoje a minha recuperação judicial. Eu vou começar a seguir meu plano de recuperação amanhã ou daqui a 10 dias, quando o juiz determinar, mas foi deferido hoje o processamento. O que é que vai acontecer? Suspende-se as ações. Suspende as ações até o quê? Suspende as ações, não, suspende as prescrições, tá certo? E vai ficar suspensa até que momento? Até o momento em que o processo estiver tramitando, tá certo? Cumprida a recuperação judicial, voltam a contar os prazos prescricionais, certo? Se a recuperação judicial se transformar em uma falência, suspende-se a prescrição de novo, por quê? Pela falência, e não pela recuperação judicial, tá certo? Professora, e a falência, as prescrições, ela suspende a partir de que momento? A partir do momento em que for decretada a falência, tá certo? Encerrada a falência, volta a contar as prescrições. Se foram pagas na falência, né, durante o processo de falência, está extinto, né? Aquele crédito ali está extinto, não tem mais que se falar em prescrição. Se forem extintas as obrigações, extingue-se. Então, gente, cuidado, tá? Porque são duas coisas diferentes. Aqui eu tô falando de falência e de recuperação, mas a ideia basicamente é essa. Enquanto o processo estiver lá tramitando, para não prejudicar os credores e até para incentivar alguns a dizer, não, eu não vou entrar com minha ação agora não, dá para esperar um pouquinho. Não vai prescrever mesmo. Imagine se prescrevesse, seria todo mundo correndo, né, contra o tempo para conseguir, né, não perder, não
ser atingido, né, pelo Instituto da Prescrição, tá certo? Então, nesse caso aqui tem que ter cuidado também, porque uma vez que acabou a falência, uma vez que acabou a recuperação judicial, volta a contar, a não ser no caso, por exemplo, da recuperação judicial, em que o processo ele vai ser o quê? Transformado num processo de falência, né? Vai ser convolado no processo de falência, tá certo? Então, no caso da falência, eu falo o quê? Da sentença, que é quando a falência é decretada, né? Enquanto tiver só fofoca, tá falindo, não tá? Houve pedido de falência, houve defesa, houve instrução. Dali para trás, a prescrição tá correndo, viu? Enquanto não for decretada a falência, a qual só é decretada por meio de sentença, certo? É o juiz que diz, realmente, essa empresa não tem mais condições, falência nela, né? A partir dali para frente, as prescrições elas encontram-se suspensas, tá certo? Para trás, da sentença para trás, ela tá correndo, né? Prazo prescricional correndo normalmente. E aí tem que ter cuidado, tá? Porque tem gente que acha que mas já existe um processo de falência, sim, mas enquanto não for decretado, é só fofoca, é só conversa para boi dormir, então não vale, tá certo? No caso da recuperação judicial, né, a gente tem o quê? A gente entra com a petição inicial de recuperação, né? E aí a gente monta um plano, né? A partir do momento em que eu entro com essa inicial, certo? A gente ainda vai aprender bem direitinho o procedimento, né? Como é que funciona. Mas a partir do momento em que eu entro com essa petição inicial e o juiz entende que ela preenche todos os requisitos e ela defere a minha recuperação judicial, o que é que vai acontecer? A partir daí, é suspensa as prescrições, os prazos prescricionais, quase não sai, certo? Cuidado com isso, porque na recuperação judicial, então, a gente vai ver que a suspensão da prescrição, ela se dá mais rápido, né? Porque aqui, ó, o juiz viu que está tudo dentro do padrão, né? Está tudo dentro da lei, ele vai deferir. Caso contrário, ele não defere e joga para frente, tá certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês é a questão da suspensão das ações, certo? Seguinte, gente, eu já conversei com vocês sobre o artigo 76, mas a gente não leu, né? Então, vamos ler. Artigo 76 da Lei 11.101, certo? Deixa eu abrir aqui para vocês. Ele fala lá, né? O caput. O juiz da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nessa lei, em que o falido figurar como autor ou litisconsortativo. Isso aqui a gente já tinha visto, né? Aí olha o que o parágrafo único tem. Diz: todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida sob pena de nulidade no processo. Então, cuidado, tá? Porque na falência, gente, será necessário que o administrador judicial ele substitua o falido, né? Naquelas ações que interessem a chamada massa falida, certo? E aí, decretada a falência, certo? Não poderá mais o falido figurar como parte em referidas ações, certo? Desse modo, a suspensão das ações, ela permitirá a habilitação do administrador judicial em lugar do devedor empresário, continuando a ação no mesmo juiz em que já tramitava contra a massa falida ou por ela movida. Então, é preciso suspender, né? Suspender os processos, né? As ações que estão em trâmite. Para quê? Para que, uma vez decretada a falência, o falido saia de cena e entre quem? O administrador judicial, tá certo? Aí tem um detalhe.
O artigo 103 da Lei 11.101, ele diz o seguinte: desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência. Então, vê só, apesar de o administrador judicial ele ficar à frente, o falido ele pode fazer o quê? Ele pode fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis. Então, veja só, não é também que o empresário, né, o falido lá, ele vai ser excluído e ele não vai poder mais fazer nada. Não é isso. O que acontece é que ele vai ficar ali, ó, de fora, só observando. E ele vai poder se interferir, né? De acordo com o artigo 103 da lei, ele vai poder interferir numa situação ou em outra, até porque a empresa, né, ela ainda continua existindo. Então, ele pode ali ir administrando, tá certo? E aí, gente, com relação a essa questão da suspensão das ações, a Lei 11.101, ela limita essa suspensão pelo prazo de 180 dias. Certo? Por que é que fica por esse prazo suspenso? Por todos aqueles motivos que eu já conversei com vocês, né? Para não interferir na recuperação, para ver se vai dar certo, né? A falência deu em que os credores se habilitaram ou não. Mas o que fica suspenso, na verdade, é essa questão do pagamento. Quando a Oi, ela pediu lá a recuperação judicial dela, os processos, eles tramitavam. A Oi fazia defesa, fazia tudo, gastava com jurídico para ir para a audiência, fazia tudo. Porém, quando chegava lá, você ganhou 10 mil reais. Aí a Oi, que tinha que pagar, ela não ia pagar por aquele prazo. Por quê? Porque o processo ele ficava em stand-by, ele ficava suspenso por 180 dias, tá certo? Então, por hoje, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu aguardo as dúvidas, eu aguardo os comentários lá no sala de aula, por e-mail, por onde vocês preferirem, tá certo? Mandem as dúvidas, próxima semana a gente continua daqui, dessa parte, tá certo? Pois tá, gente, até semana que vem.